Então, Paulo, eu acho que o que a gente viu ontem no Allianz Parque não fazia tanto tempo assim que a gente não via, né? Embora a impressão passada por muita gente seja de que não, é um time que não joga nada há muito tempo, não é verdade. Mesmo depois daquela derrota feia, né, em que o time jogou muito mal contra o River Plate, o Palmeiras fez um excelente primeiro tempo naquele jogo contra o Grêmio, excelente primeiro tempo, talvez um dos melhores 45 minutos que tenha jogado na temporada. Depois goleou o Corinthians por 4-0, isso tudo depois do jogo contra o River Plate. E aí sim, né, nos jogos do Mundial, acabou deixando a desejar, e muito, jogou muito mal. Agora, essa coisa de pegar 2, 3 jogos e a partir dali dizer que não tem nada, que não tem qualidade, que o trabalho do técnico é ruim, a gente está falando de um técnico que venceu 1/3 dos jogos que ele disputou no comando do Palmeiras por pelo menos 3 gols de diferença. A gente está falando de um técnico que tem méritos indiscutíveis na maior vitória do time na temporada, que foi a vitória contra o River Plate na Argentina. Ele mudou completamente o time e aquelas mudanças trouxeram a vitória que depois garantiu a classificação no jogo de volta. A gente está falando de um técnico que mudou a qualidade do time de maneira geral, se comparado ao que acontecia com Vanderlei Luxemburgo. Então, esse imediatismo baseado em 2 ou 3 jogos, eu, como diria Paulo Calçade, não caio nessa, não entro nessa. Não vou depois de 2 semanas mudar completamente. Então, acho que assim, e eu falava isso antes da final da Libertadores, o Palmeiras é um time, vinha sendo um time muito irregular, e continua sendo um time muito irregular, o que me parece que é até normal diante de todo o contexto que a gente já falou no primeiro bloco. Então, resta saber como o Palmeiras vai chegar para enfrentar o Grêmio, que também é um time irregular. Mais uma vez, a gente vai ter uma final em igualdades de condições, e talvez não fosse para ser assim se a gente tivesse os dois jogando no máximo, né? Acho que contra o Grêmio talvez até pudesse ser assim, porque o Grêmio tem mais elenco do que o Santos. Mas a gente não discutia que se o Palmeiras estivesse no seu máximo e o Santos no seu máximo, afinal teria um favorito que era o Palmeiras. Mas ninguém apontou o Palmeiras como favorito naquela final, olhando para o que o Palmeiras vinha fazendo. É um jogo irregular. Agora, de irregular a um time massacrado por 2 jogos no Mundial, um dele contra o Al-Ahly, em que o técnico inclusive mudou boa parte da equipe, eu sinceramente não entro nessa, como diria Paulo Calçade. O ponto para mim, desculpa te atropelar, Calçade, você foi citado, mas só para colocar o Mundial, cara, queria tirar conclusões do Mundial de Clubes, que é um torneio em que você tem um time muito melhor que os outros e que vai lá para fazer a obrigação dele, que é ganhar e voltar para casa, e os outros são muito parecidos. Quer dizer, o Tigres não é o segundo, não, o Tigres não é o segundo melhor time do mundo, o Al-Ahly não é o terceiro, o Palmeiras não é o quarto, tá? Então, cara, é um torneio de 2 jogos pro time europeu e pro sul-americano. O Bayern voltou, tomou 3 do Arminia Bielefeld, hoje empatou o jogo no sufoco. Isso não quer dizer que o Arminia Bielefeld é melhor que o Tigres, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com as conclusões do último jogo, da última semana, que o pessoal adora. E fazer grandes teses sobre o futebol de cada lugar por um torneio, né? Que jogos se decidem por um gol, e que você vai pra final ou não por um gol pra lá ou pra cá. Eu acho que eu sei que é uma tentação muito grande, que a gente precisa das manchetes, das polêmicas e tal, mas na boa, não é isso que determina, cara, não é. Eu só assino tudo que você falou, e se tô falando de mim, acho que aqui a maioria pensa assim, se o principal na vida de um clube é a Libertadores, e o Palmeiras conquistou, eu vejo o Mundial é um puxadinho dessa grande conquista que é a Libertadores. Ele não é maior que a Libertadores. Não é. É Mundial, mas 2 jogos. O Palmeiras, para ganhar a Libertadores, jogou em vários países diferentes, jogou 13 partidas, situações, cenários, viagens, tudo. Com um treinador novo, que está aí há 3 meses. Eu vou comparar um Mundial. Então eu digo isso antes de ir para o Mundial. Se no momento chegar lá e faz 2 jogos péssimos, e eu passo a dar importância que eu não dava antes, aí é de uma loucura ou oportunismo gigantesco, né? Então o Mundial continua tendo essa importância. Jogou mal, poderia ter passado
pelo Al-Ahly, poderia, mas não é isso que o povo pensa. Al-Ahly, porcaria. Al-Ahly é sinônimo de porcaria. Os caras jogam bola, jogam futebol também. Isso serve de alerta pra gente aqui. Mas o que vale é ganhar Libertadores. Ganhou com um treinador de 3 meses que certamente teve que mudar tudo o que ele pensa a respeito de futebol para, num período tão curto, conseguir transferir para uma equipe de futebol um pouco do pensamento dele para chegar ao rendimento. Porque isso tem que ser imediato. A longo prazo, talvez a gente possa daqui, quando ele tiver 6 meses de Palmeiras, a gente falar assim, olha, o trabalho do Abel não andou. Está igual lá, podemos dizer. Eu não posso dizer isso hoje. Hoje eu não posso falar isso. Também pelo excesso de jogos, né, Vitor Birner? O Palmeiras chegando a incríveis 70 jogos numa temporada que é uma temporada ainda mais curta, né? Porque teve aquela pausa gigantesca. Então a temporada ainda mais curta, mais achatada e jogos, joga na sexta-feira e joga depois, 2, 3 dias depois. É difícil, não é fácil não. Eu acho que é normal que o time oscile. Lógico que foi muito mal no Mundial, não fez uma grande final de Libertadores, mas o que importa era ser campeão ali. E eu acho que quando você é campeão da América, independentemente da campanha, de você ter feito ali jogos contra equipes mais fáceis, mas também ter a partida épica contra o River na Argentina, eu preciso considerar tudo a fazer uma avaliação. O que importa é que foi campeão. E esse Mundial, ele combinaria muito mais o nome, se a gente for ser honesto, do que, por exemplo, Copa do Mundo de clubes. E na Copa do Mundo, às vezes, a melhor seleção também não ganha, mas seria muito mais uma Copa das Confederações de clubes, né? Que era um torneio de seleções ali, nível 2, 3, né? Torneio, às vezes, até fraco de seleções, porque você não tem ali representatividade das maiores equipes do mundo. E se você tivesse, a chance do sul-americano seria muito menor do que já é hoje, quando dificilmente um sul-americano vai conseguir ganhar ou uma equipe de outro continente. E eu acho normal que o Palmeiras oscile, porque o Palmeiras tem algumas dependências de atletas, depende de algumas circunstâncias, o treinador tem jogadores ali de bom nível, mas é normal que até os melhores do mundo tenham altos e baixos, quanto mais jogadores do nível do Palmeiras, uma boa parte da equipe é estruturada em cima de jogadores jovens, esses costumam oscilar mais do que os jogadores rodados, então eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito normal, por isso que eu nem rebati, nem com o que os colegas disseram, porque eu concordo com absolutamente tudo. E acho o Palmeiras, nos seus melhores momentos, joga mais futebol que o Grêmio. E se ele conseguir ter esses momentos na decisão da Copa do Brasil, ele tem um pouco mais de chance que a equipe gaúcha de ser campeão.